Bom dia. Pessoal, comente aí se vocês estão vendo a minha imagem, se vocês estão ouvindo o que eu estou falando. Acho que agora vai, né? Finalmente. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Nós estamos fazendo essa live restrita aos membros, ou seja, as pessoas que estão contribuindo financeiramente com o canal. Obviamente que todo mundo que dá um like, faz um comentário, contribui com o canal. Nós vamos tentar fazer transmissão para os membros que estão cadastrados lá na Hotmart. E o vídeo será disponibilizado alguns dias no YouTube para todos e depois ele fica fechado, restrito aos membros novamente. Comenta pra mim aí, não sei se vocês estão conseguindo comentar o vídeo. Vamos lá, pessoal, paciência comigo aí. Já tem um tempo que a gente não faz live. Vocês estão ouvindo? Vocês estão vendo a imagem? A nossa proposta hoje é fazer uma leitura da Instrução Normativa 512, Instrução Normativa das sedes do MGI, ou seja, do Governo Federal, do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, número 512, de 3 de dezembro de 2025. Eu confesso que desde a data da publicação eu tive acesso, mas ainda não fiz a leitura. Então hoje nós vamos fazer uma leitura. Lembrando que a gente já tem alguns vídeos no canal falando sobre essa modalidade de licitação. Certo? Vamos ver aqui rapidamente os dispositivos da nova Lei de Licitações, a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, que fala sobre esse tema de diálogo competitivo. Lá no artigo 6º, onde a gente tem os conceitos dos instrumentos da lei, ela diz que diálogo competitivo é a modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras, veja que não é só para obras, em que a administração pública realiza diálogo com os licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, seria uma pré-habilitação, mas aqui a gente vai chamar de pré-seleção, que é quando você olha a documentação das pessoas que vão poder participar da licitação. Na antiga lei era esse o rito, você fazia a habilitação, depois você olhava a proposta. Na nova lei, a regra é você olhar a proposta primeiro. Só que no diálogo competitivo, a lei determina ou permite que você faça essa pré-seleção de quem vai participar dos diálogos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades. Veja que pode ter uma ou mais soluções que vão ser apresentadas pelos licitantes no diálogo competitivo, devendo os licitantes apresentar a proposta final após o encerramento dos diálogos. Então, seriam 3 fases: a pré-seleção,
isso aqui é similar à habilitação, conforme requisitos objetivos previamente definidos no edital. O diálogo, que é quando as soluções são apresentadas pelos licitantes já pré-selecionados e depois que a administração escolher uma ou duas soluções, ela vai abrir para aqueles licitantes previamente selecionados que participaram da fase de diálogo, mesmo que a solução dele não tenha sido escolhida, vai abrir para a proposta final. Lá no artigo 28, a lei traz as modalidades de licitação. E a partir do artigo 32 fala do diálogo competitivo. Eu não vou ler porque a gente já tem vídeo no canal falando dessa parte que contém na legislação sobre o diálogo competitivo. O foco hoje é realmente essa instrução normativa, ver como o governo federal regulamentou a questão. E aí você fala, mas eu não trabalho em órgão federal. Eu também, gente. Eu trabalho em município. Se você trabalha no estado, no município, você pode utilizar essa IN federal, a nova lei de licitações permite isso, que os órgãos estaduais e municipais utilizem a regulamentação da União, ou você pode adaptar, criando o seu decreto, a sua instrução normativa, a sua portaria, regulamentando como vai funcionar essa modalidade no seu município. Então, vamos começar a leitura. Essa IN, regulamento disposto no artigo 32 da Lei 14.133, que é a nova lei de licitações, de 1º de abril de 2021, é uma lei que está fazendo quase 5 anos, para dispor sobre a modalidade licitatória e diálogo competitivo no âmbito da administração pública federal, autárquica e fundacional. Antes dessa IN sair, ela foi colocada no Participa Mais Brasil, para que as pessoas do país todo pudessem enviar contribuições. E então foi publicada essa instrução normativa. Alguns municípios, estados já tinham regulamentado muito antes do governo federal. Então hoje nós vamos fazer uma leitura mais seca da legislação, com alguns comentários, mas a ideia não é ser um engenheiro de obra pronta, né? Que muitas vezes a gente vê um trabalho, é muito fácil criticar quando o trabalho já está pronto, aquela portaria, aquele decreto. A ideia aqui, obviamente, que dentro da área jurídica pode surgir crítica sim, mas a ideia é a leitura, é o entendimento de como o governo federal interpretou essa modalidade de licitação, ok? Disposições preliminares. Pessoal, se a live ficar muito longa, nós vamos dividir, tá? Em 2 ou 3 chamadas, mas pode ser que hoje a gente consiga concluir. Objeto e âmbito de aplicação. Essa instrução normativa regulamenta o artigo 32 da Lei 14.133 para dispor sobre a modalidade licitatória e diálogo competitivo no âmbito da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. Definições. Aqui no artigo 2º, a instrução normativa vem explicar os termos que depois ela vai usar. O que seria edital de pré-seleção de proponentes? É um instrumento convocatório, o edital, que divulga a intenção da administração em estudar e avaliar soluções para determinada necessidade junto à iniciativa privada e demais interessados, estabelecendo. Veja que aqui nós temos uma diferença em relação às licitações. E a gente está falando aqui do diálogo competitivo, é uma modalidade, gente, que é uma exceção. A regra ainda continua sendo o pregão, a concorrência. Então, veja bem, neste caso de diálogo competitivo, nós vamos usar em pouquíssimos casos. É quando a administração não consegue chegar à solução de um problema e ela convida o mercado, a iniciativa privada, a trazer soluções. E o que vai ter nesse edital de pré-seleção? Critérios objetivos para a pré-seleção de proponentes da fase 1, que é a pré-seleção, e regras que disciplinarão o diálogo competitivo. Então, nós temos esse primeiro edital aqui que vai trazer as regras de como vai funcionar a licitação, os prazos e também os critérios para a pessoa passar nessa primeira etapa, que é a pré-seleção. 2. Edital de seleção final e julgamento de propostas. Veja, nós temos um segundo edital. Instrumento convocatório que divulga a intenção da administração de selecionar e contratar fornecedor para aquisição de bem ou serviço, dentre o grupo de proponentes admitidos na fase 2, diálogo. Então, aqui nós temos um segundo edital. Inovação. Nós vamos ver que o requisito para você utilizar
existem alguns requisitos na lei para você utilizar o diálogo competitivo, a questão da inovação tecnológica ou técnica, e a instrução normativa vem falar, olha, o que é essa inovação tecnológica? Inovação, introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo, social ou ambiental que resulte em novos produtos, serviços, processos ou governança, ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente, que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho. E o que é inovação tecnológica? Toda a novidade implantada por meio de pesquisas, desenvolvimento, inovação ou investimentos que aumente a eficiência do processo produtivo ou que resulte em um novo ou aprimorado produto ou serviço. E por fim, o que é inovação técnica? Melhoria de processos e métodos operacionais. Então veja, a lei está conceituando os três e nós vamos ver quando ela vai utilizar, por que ela está fazendo essa diferença entre inovação tecnológica e entre inovação técnica. Adoção. Artigo 3º. A modalidade de diálogo competitivo poderá ser adotada pela administração, que deverá identificar que o objeto a ser contratado possua pelo menos uma das seguintes características. 1. Inovação tecnológica ou técnica. Então, veja, o objeto tem que se enquadrar no conceito que a gente viu de inovação tecnológica ou de inovação técnica. 2. Impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem adaptação de soluções disponíveis no mercado. Ou 3. Impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Veja que basta uma dessas três características para você adotar a modalidade de diálogo competitivo, ou seja, convidar os licitantes, os fornecedores do mercado a achar uma solução para o seu problema enquanto administrador público. Inovação tecnológica ou técnica, impossibilidade do órgão utilizar soluções que já existem no mercado sem uma adaptação para ele, e a impossibilidade das especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração, que é quando a administração até sabe o que ela quer contratar, mas ela não consegue definir as especificações técnicas que ela vai exigir daquele objeto. Imagine alguma coisa de energia elétrica, alguma especificação que a administração não sabe qual que é ideal para aquele produto, para aquele serviço. Artigo 4º. Lembrando, gente, que esses requisitos do artigo 3º estão na lei. Artigo 4º. O processo de elaboração do diálogo competitivo poderá ser iniciado por meio de... Veja como você pode iniciar um diálogo competitivo. Através de um procedimento de manifestação de interesse, PMI, está previsto lá no artigo 81 da lei, que é quando a lei chama os interessados para apresentar soluções que ela pode ou não contratar. Aqui no diálogo competitivo, ela já está numa licitação. E como essa licitação foi aberta? Pode ser por meio da solução que ela obteve nesse procedimento, que ela fez esse chamamento público, essa busca de manifestação de interesse do mercado. Lá não tinha obrigação de contratar, mas se ela gostou da solução, isso já pode ensejar a abertura do diálogo competitivo. 2. Sistema de doação de projetos, doações Gov. Então, imagine que alguém doou um projeto para a administração pública, isso aí pode ser o início do diálogo competitivo, ou ainda por iniciativa do próprio órgão. Então, veja, o próprio órgão pode iniciar o diálogo competitivo quando ele quiser buscar uma solução já contratando por meio daquela licitação de diálogo competitivo, ou ele pode utilizar uma solução que ele recebeu em doação no site do doações.gov.br, que tem todo um procedimento, uma documentação para a pessoa doar um projeto para a administração pública, ou mesmo aquela solução que ela utilizou no PMI. Imagine que aquela solução não é cabível, um pregão, uma concorrência. Então, aquela solução vai ser o início do diálogo competitivo. Artigo 5º. A modalidade de diálogo competitivo poderá ser utilizada para definir e identificar os meios e alternativas para satisfazer as necessidades da administração, com destaques para os seguintes aspectos. 1. Os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução que a administração já definiu. Ou 2, a estrutura jurídica ou financeira do contrato. Então, veja, além da solução que a administração vai buscar, ela pode fazer o diálogo competitivo, ela já tem a solução, mas ela pode fazer apenas para definir os requisitos técnicos dessa solução que ela já escolheu, ou a estrutura financeira,
e jurídico do contrato, se vai ser uma PPP, como vão ser as cláusulas financeiras, o regime de execução, o modo de gestão daquele contrato, de pagamento. Certo? Me digam se o áudio está bom. Artigo 6º, diálogo competitivo não obriga a administração a contratar. Veja que aqui foi trazida uma regra, no sentido que a administração pode desistir daquela licitação que está em andamento. Só um minuto. Vocês estão conseguindo acessar, gente, o chat? Vamos então ao capítulo 2 da execução, forma de realização. Artigo 7º. O diálogo competitivo será realizado por meio do sistema de compras do governo federal, compras.gov.br, observadas as seguintes fases. Veja que a licitação ocorrerá então no sistema compras.gov. As licitações ainda não ocorrem no PNCP, ocorrem nesses sistemas compras.gov, licitações do Banco do Brasil, licitações do ente. No caso do âmbito federal já definiram que no caso de diálogo competitivo vai ocorrer no site compras.gov.br. Observadas as seguintes fases. Fase 1, pré-seleção. Fase 2, diálogo. E fase 3, a competitiva. Vamos ver o que tem em cada uma dessas fases. 1, pré-seleção. Fase preparatória da pré-seleção, quando é criado aquele edital. Passa pela análise técnica, jurídica, como um edital normal. B, divulgação do edital de pré-seleção, seria a publicação. C, requerimento de participação pelas empresas. D, julgamento da pré-seleção, quais empresas estão pré-selecionadas, nós vamos ver essas fases detalhadamente aqui na IN. E E, intenção de recorrer da fase recursal. Intenção de recorrer e da fase recursal. Então, são essas as fases da primeira fase, pré-seleção, essas etapas. Fase 2, diálogo. Se você foi pré-selecionado, vamos para a fase 2. A, diálogo ou reunião com pré-selecionados. B, especificação das soluções que atendem às necessidades da administração. Se já houver uma solução que a administração quer que a pessoa adapte, por exemplo. Ou apresentação das soluções pelas partes. Encerramento da etapa de diálogo, reunião com pré-selecionados. Veja que essa B aqui, essa especificação das soluções, são os licitantes trazendo as soluções que eles têm para aquele problema. C, encerramento da etapa de diálogo, reunião com os pré-selecionados e intenção de recorrer e da fase recursal. Veja que sempre terá uma fase recursal. Caso a empresa seja eliminada, ela pode se manifestar. O caso ela queira, neste caso aqui, defender a sua solução. 3, fase competitiva. Vamos ver as etapas. A, preparatória da fase competitiva. Veja, nós fizemos a fase preparatória de pré-seleção, montamos um edital, depois fizemos o diálogo para olhar a melhor solução e agora a gente vai ter uma fase preparatória da fase competitiva. Então, um novo edital, acredito que seja. B, divulgação do edital de seleção final e julgamento de propostas. Então, aqui, nesse segundo edital, nós já temos os pré-selecionados, já temos a solução selecionada e a gente vai abrir um novo edital, falando, olha, eu selecionei essa e esta solução, ou apenas uma. Vocês vão trazer propostas para mim, de preço, para essa solução. C, avaliação e julgamento das propostas pela administração pública. D, intenção de recorrer e da fase recursal. E, enfim, o encerramento da licitação. Veja como essa licitação é longa e trabalhosa. Então, a gente vai utilizar especificamente nos objetos complexos, que tem inovação tecnológica, inovação técnica, quando a administração precisa de adaptar uma solução que ela já possui. Veja,
aqueles requisitos que nós mencionamos realmente precisam estar presentes para que você utilize essa modalidade. Então, o feijão com arroz da administração pública continua sendo pregão, continua sendo a concorrência. Se precisa de decidir alguma coisa relativa à inovação tecnológica ou técnica, que o setor privado caminha anos na frente da administração. Se o órgão não conseguir adaptar uma solução já existente, ou se ele não conseguir definir as especificações técnicas, ele fará esse diálogo competitivo. Divulgação, artigo 8º, a fase externa da pré-seleção será iniciada com a convocação dos interessados por meio da publicação do inteiro teor do edital de pré-seleção, o primeiro edital, no PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, da mesma forma que a gente divulga hoje os pregões, as concorrências, você vai divulgar no PNCP esse edital. Parágrafo único, sem prejuízo do disposto no caput, é obrigatória a publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação. Então, veja, quer dar a máxima publicidade a esta modalidade. Vedações. Artigo 9º, são vedadas: 1. A divulgação de informações de modo discriminatório que possa implicar vantagem para algum licitante. 2. A revelação de soluções propostas ou de informações sigilosas sem o consentimento do licitante, ressalvada a hipótese do artigo 39. Então, veja, o inciso 1, você não vai beneficiar ninguém trazendo alguma vantagem para algum licitante. O inciso 2 significa que você vai guardar de forma sigilosa, salvo se o licitante consentir, alguma ideia que ele trouxe na solução dele. E 3, a revelação de informações que permitam identificar algum licitante ou facilitem ou que comprometam a competitividade do certame. Então, veja, você só vai saber o licitante vencedor da melhor solução depois, no final dessa segunda fase. A ideia, gente, é preservar ao máximo, né, as informações para que as empresas possam concorrer de forma igual. Isonômica. Orientações gerais. Artigo 10. A escolha pela modalidade de diálogo competitivo deverá ser motivada, contendo a descrição do problema a ser resolvido. Tudo em licitação você precisa motivar. E se você está deixando de fazer uma concorrência que é mais célere, um pregão, você precisa motivar porque você escolheu essa modalidade de diálogo competitivo. Como que você motiva? Justificando que se encaixa em alguma dessas hipóteses aqui do artigo 3º, que nós já mencionamos. E deve atender em especial, artigo 10.1, aos requisitos previstos no artigo 3º da presente IN, que é o que a gente acabou de falar. 2. A necessidade de designação da comissão de contratação, composta por pelo menos 3 servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração. Veja que tem que ser servidor ou empregado público concursado nessa comissão de contratação, pelo menos 3, como responsável pela condução do diálogo competitivo, desde o exame e julgamento dos documentos de pré-seleção até a efetiva homologação do certame, nos termos do decreto 11.246, que trata da designação dos servidores públicos para atuar nas licitações fiscal. Aqui a gente está falando da comissão. Parágrafo 1º, será admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão, nos termos do artigo 7º do decreto. Então, excepcionalmente, você pode precisar de profissionais do mercado para ajudar os servidores a fazerem essa licitação. Parágrafo 2º, os profissionais contratados para fins do parágrafo 1º deste artigo assinarão um termo de confidencialidade. Isso a lei de licitações já fala. E abster-se-ão de atividades que possam configurar conflito de interesses. Se ele vai assessorar a administração naquele diálogo competitivo, ele não vai assessorar um licitante para atuar naquela licitação. A gente chega no capítulo 3, que vai falar da fase de pré-seleção, que é a primeira fase. Preparatória da pré-seleção. Artigo 11. O processo de diálogo competitivo será iniciado com a elaboração de estudo técnico preliminar simplificado, contendo, veja, você ainda não definiu o objeto, então, se você não pré-definiu o objeto,
você vai fazer um estudo técnico preliminar mais simples, com menos requisitos. Vamos ver o que tem que ter. Descrição da necessidade da contratação e do interesse público desenvolvido, conforme artigo 5º, e justificativa para a adoção do diálogo competitivo, nos termos do artigo 3º. Veja que não tem a questão financeira, não tem muitos detalhes, porque você nem sabe qual solução você vai adaptar. Você vai conseguir para resolver seu problema. Obviamente que se você já tiver uma solução e que é apenas a adaptação, você vai fazer um ETP mais completo, trazendo o máximo de informações possíveis para os licitantes. Parágrafo 1º, na fase preparatória da fase competitiva, o estudo técnico preliminar, ETP, deverá ser complementado conforme disposto no artigo 50. Depois nós vamos chegar lá. Parágrafo 2º, na descrição da necessidade... aqui está falando, gente, que na fase competitiva, ou seja, na terceira fase, você já passou pela pré-seleção, já escolheu a melhor solução, você precisa completar o seu ETP, agora com os dados da solução ou das soluções escolhidas. O ETP fica mais completo nesse segundo edital, que pertence à terceira fase. Na descrição da necessidade, poderá constar como requisito da solução a identificação e seleção de linhas de financiamento públicos e privados aptas a custear a implantação do projeto inovador, prevendo o cumprimento dos requisitos da instituição financiadora indicada. Então, quando você indica a necessidade daquela contratação, você pode trazer essa informação, que a solução trate essa questão da seleção de linhas de financiamentos públicos e privados. Poderá constar como requisito da solução a identificação e seleção de linhas de financiamentos públicos e privados aptos a custear a implantação do projeto inovador, prevendo o cumprimento dos requisitos da instituição financiadora indicada. Seria o BNDES, algum banco, a Caixa. Artigo 12. O edital de pré-seleção dos licitantes do diálogo competitivo observará as regras gerais da Lei 14.133, ou seja, vai fazer um edital de pré-seleção, vamos dizer assim, uma pré-habilitação. Você vai observar o disposto da nova Lei de Licitações e deverá dispor sobre regras que irão disciplinar a fase 1 pré-seleção. Quais são essas regras da primeira fase? Critérios objetivos mínimos para a pré-seleção dos licitantes, que é a constituição da pessoa jurídica ou da pessoa física. Se vai ter alguma exigência de questão relativa à regularidade fiscal, tributária daquela empresa, trabalhista. Como na nova Lei de Licitações, você traz os requisitos mínimos para os licitantes serem pré-selecionados. B. Prazo para o envio da documentação comprobatória dos critérios. C. Prazo para análise da documentação enviada e prazo para manifestação do interesse de recorrer. Então, nesse primeiro edital de pré-seleção, você vai trazer essas informações da fase 1 da pré-seleção e também da fase 2. Regras que irão disciplinar a fase 2, diálogo. Regras específicas sobre o sigilo das propostas, das soluções propostas. Como vai ser o sigilo? Vai permitir o licitante poder compartilhar alguma parte ou vai ser totalmente sigiloso? B. Procedimentos. Como vai ser o passo a passo dos diálogos? Nós vamos fazer reuniões presenciais, online, individualmente com cada um dos licitantes. Qual vai ser o horário de cada reunião, padrão para todos? C. Forma de remuneração ou premiação dos licitantes da fase de diálogo, autores das soluções técnicas selecionadas, caso existam. Veja que a regulamentação está permitindo que você remunere quem participou dessa segunda fase aqui, mesmo que ele não ganhe a terceira fase, que é quem vai executar aquele serviço selecionado nessa segunda fase de diálogo. Parágrafo 1º, a estimativa do valor de contratação e inclusão no plano de contratações anual, PCA, será feita após a fase dialógica. Por quê? Depois que você teve o diálogo, você definiu a solução, aí que você vai incluir no plano anual de contratações, não dá para incluir antes, o valor e a estimativa do valor da contratação também. Você terá a partir desse momento que você definiu a melhor solução. E aí é que você vai abrir o segundo edital para as empresas apresentarem suas propostas. Parágrafo 2º, a indicação da dotação orçamentária será facultativa na fase de pré-seleção. Então, nessa fase de pré-seleção, que eu estou imaginando que é uma pré-habilitação, você não precisa ter a DDO, aqueles documentos de dotação orçamentária, porque você ainda está fazendo uma pré-seleção. Depois
Na segunda fase, você já tem que mostrar que tem o recurso para fazer a licitação. E na terceira fase, mais ainda, né, pessoal? Porque aí você já sabe o valor máximo que você vai cobrar daquela solução que você escolheu. Edital fase 1, pré-seleção. Artigo 13. Serão admitidos à fase 2 diálogo todos os licitantes que atenderem os requisitos objetivos estabelecidos no edital na fase 1 de pré-seleção. Então, se você juntou a documentação correta do edital de pré-seleção, você vai para a fase de diálogo, vai poder apresentar a sua solução. Licitante, né? Falando para os licitantes. Parágrafo 1º. Os requisitos de habilitação deverão se limitar aos critérios necessários. Veja, não pode trazer exigência demais aqui para pré-selecionar quem vai participar da licitação. Compreendendo, 1. A ausência de impedimento para licitar e contratar com a administração pública. A empresa não está sancionada com impedimento de licitar por 1 ano, 2 anos, em algum órgão público, porque aqui está falando com a administração pública. Habilitação jurídica, habilitação técnica e regularidade fiscal, social e trabalhista. Esses requisitos já existem na nova lei de licitações. Veja que aqui não tem a regularidade econômico-financeira, habilitação econômico-financeira. Vamos ver se mais para frente é mencionado. Temos aqui a habilitação jurídica, técnica e fiscal, social e trabalhista. A jurídica geralmente é em relação à constituição da empresa, o contrato social. A habilitação técnica é se ela já tem alguma experiência, se ela tem algum registro naquele órgão de engenharia, por exemplo. E a regularidade fiscal é a questão dos tributos estaduais, federais, municipais. E social e trabalhista é a questão de não estar com passivo no INSS, trabalhista, que impeça de participar da licitação. Parágrafo 2º, a exigência de habilitação técnica deverá guardar estrita relação com a necessidade a ser contratada, de forma a permitir a participação de licitantes com perfis e experiências diversificados, compatíveis com a natureza do objeto. Então, você olha a natureza do objeto para definir a habilitação técnica, e a IN está sendo bem rigorosa aqui, no sentido que não pode exigir muita coisa, não. Tem que permitir perfis e experiências diversificados, até mesmo porque você vai dialogar para buscar a melhor solução, né? Parágrafo 3º, poderá ser utilizada a amostra, prova de conceito ou visita técnica, que são institutos que têm previsão lá na nova lei de licitações, para fim de comprovação da habilitação técnica dos licitantes, quando a natureza e a complexidade do objeto assim o exigirem, observados os princípios da proporcionalidade e da isonomia. Então, você pode prever que aquele licitante traga uma amostra, que ele visite o local para que ele possa participar da licitação. Artigo 14. O edital de pré-seleção deverá prever o sigilo da identidade dos licitantes até a conclusão da etapa de julgamento das propostas, fase 3 competitiva. Veja, a administração pode até divulgar a solução que ela escolheu na fase 2, mas ela ainda não vai informar quem que é o licitante que apresentou essa melhor solução. Interessante a questão desse sigilo. Só vai divulgar quando concluir a última fase, que é julgar as propostas, apresentação de preço pelos licitantes, vamos dizer assim. Artigo 15. Poderá ser previsto no edital de pré-seleção que durante a fase 2, diálogos, sejam apresentadas amostras, provas de conceito ou realizadas visitas técnicas, é o que eu acabei de ler, como demonstração da viabilidade da solução em debate. Artigo 16. O edital de pré-seleção poderá prever a realização de rodadas sucessivas, caso em que cada uma delas poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas. Imagine uma licitação em camadas. No primeiro momento, você apresenta o problema, seleciona, faz a pré-seleção dos licitantes e coloca para eles fazerem o diálogo. Então, temos 10 empresas. Gostei da solução das 4 primeiras. Coloca essa solução num primeiro filtro. Chama essas 10 empresas e fala, olha, gostamos dessas soluções aqui, vamos trabalhar em cima delas. Depois você reabre, escolhe, olha, gostamos desses requisitos técnicos aqui, desses detalhes do objeto, e vai filtrando, vai passando por um filtro para definir em rodadas sucessivas a solução que você quer. A administração vai definindo ali, dialogando. Artigo 17, o edital de pré-seleção deverá disciplinar sobre a possibilidade de utilização parcial ou combinação de soluções apresentadas pelos licitantes pré-selecionados, observados os artigos 39 e 40 da IN. É o que a gente falou agora. O edital vai falar se você pode utilizar parcialmente uma solução, se a comissão pode combinar soluções de vários licitantes para definir o melhor objeto para a administração. Olha a importância da comissão estar qualificada para fazer essa licitação.
Artigo 18. O edital de pré-seleção indicará como serão geridos os direitos patrimoniais da solução desenvolvida, selecionada e contratada no âmbito do processo de diálogo competitivo. Como que fica o direito da pessoa que apresentou a melhor solução? E esse edital de pré-seleção deverá dispor, conforme o caso, sobre 1. Exigência de cessão ou licenciamento de direitos. A pessoa está abrindo mão daquele direito para a administração pública. A solução dela poderá ser executada por outro que seja selecionado na terceira fase. 2. O regime de uso e transferência de tecnologias, marcas, patentes, direitos autorais e softwares. Como que vai ser esse uso pela administração, essa transferência da tecnologia? 3. A obrigatoriedade de entrega de código-fonte, documentação técnica, no caso de programa de computador. Ou seja, permitir, por meio desse código, que a empresa que ganhar a licitação ou mesmo a administração possa fazer alteração nesse programa de computador que foi selecionado, que a empresa apresentou a melhor solução. 4. O direito de uso pela administração de ativos intelectuais pré-existentes incorporados à solução. E a divisão dos direitos autorais e patrimoniais conforme contribuições de cada qual no desenvolvimento da solução da fase de diálogo. Olha quanta responsabilidade para o edital de pré-seleção, trazer toda essa questão dos direitos patrimoniais e autorais. Artigo 19. O edital de pré-seleção poderá prever a concessão de prêmio ou remuneração aos licitantes da fase de pré-seleção que tiveram sua solução escolhida e adotada, com divisão proporcional, caso sejam adotadas soluções combinadas, bem como a forma e o prazo que será precedido o pagamento. Veja que, para que a empresa não apresente uma proposta lá na segunda fase, uma solução, e fique sem remuneração, porque às vezes ela não vai ganhar como menor preço na terceira fase. Vamos imaginar um critério de julgamento no menor preço. Mas ela pode ser remunerada. E o edital de pré-seleção é que vai trazer essa questão, essa possibilidade. Como que vai ser pago? Você vai pagar proporcionalmente aos licitantes que contribuíram com aquela melhor solução? Parágrafo único, poderá ser disciplinado que o pagamento deverá ser incorporado nos custos do contrato. Então, veja, quando a gente vai apresentar a proposta de preço, pode ser que você exija que as empresas incorporem o pagamento daquela que apresentou a melhor solução. Artigo 20. Ao final da etapa preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração, que realizará o controle prévio de legalidade mediante a análise jurídica da contratação. É aquele parecer jurídico, aquela manifestação do seu órgão jurídico, da assessoria jurídica da administração, olhando se foram cumpridos os requisitos jurídicos previstos na nova lei de licitações e também aqui nesta IN. Divulgação do edital de pré-seleção. Então, passou pela fase preparatória, passou pelo órgão de assessoramento jurídico, aprovado, você vai divulgar. Artigo 21. O edital de pré-seleção será divulgado e mantido à disposição do público no PNCP, conforme já mencionado lá em cima. Artigo 22. A administração estabelecerá prazo mínimo de 25 dias úteis para requerimento na participação do diálogo competitivo. Olha como é longo, 25 dias úteis, mais de um mês para a empresa poder participar dessa primeira fase. Manifestar seu interesse. Publicou o edital, 25 dias úteis, só depois você pode marcar o julgamento dessa pré-seleção. Parágrafo único. Eventuais modificações no edital de pré-seleção implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais. Isso é a regra. Modificou o edital, você precisa republicar e começa o prazo de novo, nesse caso o prazo de 25 dias úteis. Exceto se inquestionavelmente a alteração não comprometeu o envio dos documentos requeridos, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes. Então, veja, se a administração mudou o edital, se não comprometeu o envio das propostas, segue a licitação. Se comprometer, vai mudar a proposta de algum licitante. Imagine que a administração modificou o edital em razão do questionamento de algum licitante, ou ela mesma quis modificar. Neste caso, você precisa reabrir o prazo de 25 dias úteis. Republicar e reabrir o prazo. Requerimento de participação. Os licitantes deverão apresentar os documentos exigidos para a pré-seleção, indicando sua intenção em participar da fase de diálogo. Parágrafo único. O licitante poderá apresentar novo requerimento em substituição ao
anterior, desde que observado o prazo estipulado no edital. Então, juntou a documentação, eu quero mudar uma certidão. O licitante pode modificar se estiver nesse prazo de 25 dias úteis ou menos. Julgamento da pré-seleção. Então, vamos encerrar essa primeira fase com o julgamento. Artigo 24. Encerrado o prazo para envio dos documentos de pré-seleção, a comissão designada fará análise documental e o julgamento dos proponentes de acordo com o estabelecido no artigo 12. Artigo 25. Poderão ser solicitados esclarecimentos, retificações, complementação da documentação do licitante, se necessário. Parágrafo único. Poderá ser admitido, mediante decisão fundamentada da comissão, a apresentação de novos documentos de habilitação para aferição das condições de habilitação do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes à época da abertura do certame, atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data do recebimento das propostas. 3. Suprimento da ausência de documentos de cunho declaratório emitido unilateralmente pelo licitante. 4. Suprimento e ausência de certidão ou documento de cunho declaratório expedido pelo órgão ou entidade cujos atos gozem de presunção de veracidade ou fé pública. Como numa licitação normal, pode ser que a comissão precise solicitar um novo documento de habilitação, e aqui estão as regras, as hipóteses que você pode solicitar. Artigo 26. Concluída a análise, a comissão procederá da seguinte forma. 1. Agendará a data para a sessão pública. 2. Enviará o resultado da análise do requerimento a cada licitante, informando a data da sessão pública agendada para manifestação de eventual interesse de recorrer. E 3. Indicará o prazo para manifestação da intenção de recorrer durante a sessão pública agendada, não inferior a 10 minutos. Então, você abre uma sessão pública para dar um retorno para aqueles licitantes, se eles foram pré-selecionados. Artigo 27. O licitante que atender aos requisitos de pré-seleção previstos no edital será admitido a participar da fase subsequente do diálogo competitivo. Então, foi pré-selecionado, vamos fechar essa fase. Aqui tem a questão da intenção de recorrer. Artigo 28. Qualquer licitante poderá manifestar sua intenção de recorrer quanto à sua inadmissão durante o prazo concedido na sessão pública, sob pena de preclusão. Então, na sessão pública que ele vai manifestar o interesse em recorrer, vai ser dado um prazo para ele apresentar suas razões. Vamos ver. As razões do recurso deverão ser identificadas e apresentadas em momento único no prazo de 3 dias úteis, contados a partir do encerramento da sessão pública. Na sessão, ele manifesta o interesse em recorrer e apresenta a documentação em até 3 dias úteis depois, defendendo por que ele tem que ser pré-selecionado. Parágrafo 2º. Será assegurado ao licitante, visto os elementos indispensáveis à defesa de seus interesses que não estejam resguardados por sigilo. Parágrafo 3º. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser aproveitados. Parágrafo 4º. Caso a omissão de contratação não reconsidere a decisão, encaminhará o recurso. Caso a comissão de contratação não reconsidere a decisão, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior. Então, a comissão recebe o recurso e ela pode deferir aquele recurso, ou se ela não concordar, ela vai encaminhar para a autoridade superior decidir. Artigo 29. A autoridade superior analisará as alegações apresentadas e emitirá decisão fundamentada sobre o mérito do recurso, podendo dar provimento ao recurso. Então, a autoridade superior daquele órgão, superior à comissão, dá provimento ao recurso ou negar provimento. O acolhimento do recurso importa na invalidação apenas dos atos que não possam ser aproveitados. A nova lei é clara nesse sentido. O que não precisar ser anulado, você não anula, você não invalida, você aproveita ao máximo a documentação, as fases da licitação. Parágrafo 2º. A autoridade devolverá os autos à comissão para prosseguimento da fase de diálogo, conforme decisão adotada. Então, aqui a gente já tem os pré-selecionados, vamos para a fase 2, do diálogo. Diálogo com pré-selecionados. Artigo 30. Os licitantes pré-selecionados serão convidados para o diálogo, e veja só, os pré-selecionados, e apresentarão suas soluções técnicas para atendimento da necessidade da administração. Parágrafo único. Os convites serão enviados separadamente nas formas previstas no edital, e as sessões de diálogos deverão ser agendadas em datas e horários diferentes para cada licitante. Então, um licitante não vai encontrar com o outro no prédio. Tem que ser em datas e horários diferentes. Uma pergunta aqui no chat. Quando o diálogo pode ser utilizado? Bom, para quem chegou depois, eu vou voltar aqui só para mostrar para vocês, acho que no artigo 5º
que é o mesmo, aliás, artigo 3º é o mesmo dispositivo que tem lá na lei de licitações. Fala as hipóteses que você vai utilizar, são hipóteses excepcionais. Você não vai utilizar, por exemplo, para contratações que podem ser feitas mediante pregão, concorrência. É quando a administração precisa de uma inovação técnica, uma inovação tecnológica, quando ela precisa de que o mercado ajude a prever as especificações para aquele objeto, ou quando ela precisa que o mercado ajude a definir a questão jurídica ou financeira daquele contrato. Então, são nessas 3 hipóteses. Voltando ao artigo 31, não sei se ficou claro. O sigilo, a gente viu que ele ocorre em todas as fases, tá bom? Você só vai contar quem é o licitante que está participando da licitação lá no final da 3ª fase, certo? Então, a primeira fase, seleção, sigiloso, você não vai comentar quem são os licitantes aprovados, é o que está dizendo na instrução normativa. Na segunda fase, você vai marcar dia e hora diferente para cada licitante apresentar a sua solução. Artigo 31, os licitantes que não foram pré-selecionados ficam impedidos de participar na fase de diálogo. Se você não apresentou uma documentação técnica, jurídica mínima exigida pelo primeiro edital, você não vai participar aqui, não vai trazer sua solução. Artigo 2º, a administração poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes às soluções apresentadas, desde que não impliquem discriminação nem distorçam a concorrência entre as propostas. Então, assim, sem excluir proposta ou sem tratar de forma que não seja igualitária, isonômica, você pode pedir para que a empresa ajuste aquela solução, para que ela traga esclarecimentos. Artigo 33, a etapa de diálogo com pré-selecionados poderá ser mantida até que a administração, em decisão fundamentada, identifique a solução ou as soluções que atendam às suas necessidades, ou que nenhuma delas seja apropriada. Então, você pode manter aquela questão que a gente falou do filtro, né? Várias sessões para identificar a melhor solução. Pode dialogar várias vezes, vai reabrindo as reuniões com todos aqueles licitantes. Artigo 34, as reuniões com os licitantes pré-selecionados serão registradas em ata e gravadas mediante utilização de processos, mediante utilização de recursos tecnológicos de áudio e vídeo. Essas gravações provavelmente vão ficar disponíveis no final para qualquer licitante, para qualquer pessoa ter acesso e ver que não teve nenhum beneficiamento de alguma empresa em específico naquelas reuniões. Artigo 35, os licitantes deverão atuar de forma diligente, não sendo analisadas as soluções dos licitantes que 1. Omitam-se ou recusem de forma injustificada a prestar informações e apresentar documentos necessários ao conhecimento da solução. 2. Não atendam de forma injustificada aos prazos e medidas estabelecidos pela comissão para a continuidade do diálogo, prejudicando o entendimento ou a avaliação da solução. E 3. Apresentem informações falsas. Então, essas soluções que tragam documentos falsos, fora do prazo, elas serão ignoradas, não serão analisadas. Artigo 36. Somente os licitantes que se mantenham na condição de pré-selecionados ao término da fase de diálogo, apresentando soluções consideradas apropriadas, poderão participar da fase competitiva, que é a 3ª fase. Então, veja, você vai ter que passar em 2 fases para, enfim, apresentar sua proposta de preço. Parágrafo 1º, consideram soluções apropriadas aquelas que atendam cumulativamente aos seguintes critérios, conforme previsto no edital. Qual que é a solução que atende a administração? Eu já selecionei as empresas, olhei a documentação. Agora, em relação ao objeto que eu vou contratar, qual a solução que serve para mim? Para mim, enquanto administração pública, para resolver aquele problema da administração pública. 1. As que contemplem os requisitos mínimos previstos no edital. 2. As que sejam viáveis tecnicamente. 3. As que sejam viáveis economicamente. 4. As que possam atender às necessidades da administração. E 5. As que apresentem estimativa de preço, prazo de execução, custo de manutenção e vida útil, se for o caso. Então, uma solução apropriada precisa atender várias coisas. Atender o edital, tem que ser tecnicamente viável para a administração realizar aquele objeto, tem que ser economicamente viável, não pode ser um valor excessivo que a administração não vai conseguir cumprir, contratar. Precisa atender às necessidades da administração
e ter estimativa de preço, prazo de execução, custo de manutenção e vida útil, se for o caso. Parágrafo 2º, a administração deve considerar apropriadas todas as propostas que atendam aos requisitos previstos no parágrafo 1º, sem prejuízo de considerar uma ou mais delas como as mais adequadas e adotá-las como parâmetro para a especificação das soluções que atendem às necessidades da administração, que é pegar a melhor ou as melhores soluções, propor para os demais licitantes para que eles trabalhem em cima daquela solução. Artigo 37, a solução poderá voltar-se a identificação dos meios e alternativas para satisfazer a necessidade administrativa, com destaque para os seguintes aspectos. 1. Solução tecnológica ou técnica mais adequada. 2. Requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida. 3. A estrutura jurídico-financeira do contrato. Ou 4. Os procedimentos e tipologias relacionados à contratação. Então, a solução pode trazer, além dos requisitos legais, essa quarta hipótese aqui. Procedimentos e tipologias relacionados à contratação. Parágrafo único. Os procedimentos de contratação de concessões, PPPs, que seriam parcerias público-privadas, contratações tecnológicas e contrato público de soluções inovadoras, dentre outros, poderão compor a solução que vier a ser adotada, desde que devidamente motivados e restrita aos mesmos proponentes previamente selecionados na fase de diálogo. Então, pode ser que você precise de fazer uma parceria público-privada para implementar aquela solução. Pode ser que você precise fazer uma concessão. Também, nesses casos, você pode continuar a fase de diálogo com esse tipo de contratação. Eles podem compor a solução que a administração vai escolher. Que é quando você, às vezes, chama o mercado para ajudar, para contribuir com aquela contratação, divide o risco com a administração, divide os bônus. Seria um caso de concessão, por exemplo. Especificação das soluções que atendam às necessidades da administração. Uma concessão na modalidade PPP, né? Parceria público-privada. Especificação das soluções que atendam às necessidades da administração. Artigo 38. O sigilo em relação às propostas. Olha, acabaram de perguntar no chat a questão do sigilo. A gente falou que tem que ter em todas as fases, mas veja o artigo 38. O sigilo em relação às propostas, informações e soluções apresentadas deve ser garantido durante todo o processo e após o encerramento do diálogo competitivo. Então, veja, sigilo da proposta, informação e das soluções deve ser garantido durante todo o processo. Aí ele está repisando isso. Só no final você vai soltar as informações também da fase de pré-seleção e também aqui da fase de diálogo. Parágrafo 1º, para preservar o sigilo, a administração pública poderá restringir a divulgação de questionamento e respectivas respostas, caso o seu teor revele informações confidenciais dos licitantes. Pode ser que um licitante faça um questionamento que vai acabar identificando quem que é a empresa que apresentou aquela solução que a administração está abrindo para os demais apresentarem especificidades. Então, nesse caso, a administração não vai responder porque vai identificar o licitante. Os licitantes poderão, parágrafo 2º, os licitantes poderão consentir expressamente com a divulgação da informação sigilosa. Se o licitante concordar de compartilhar alguma especificação técnica interessante, alguma metodologia, algum método que ele trouxe naquela solução, a administração pode divulgar aos demais licitantes. Se houver essa concordância, provavelmente vai ter um termo, veja, uma anuência expressa. Artigo 39. A participação no diálogo competitivo implica em anuência tácita de divulgação da solução quando essa for a única a ser utilizada pela administração de forma integral. Então, se é uma solução apenas, vamos utilizar ela 100%, você está permitindo, quando você participa da licitação, que a administração divulgue essa solução 100% para os demais licitantes, para eles poderem apresentar sua proposta de preço depois. Artigo 40. Serão solicitadas anuências expressas dos licitantes para divulgação futura das soluções técnicas que serão utilizadas parcialmente pela administração ou em combinação com a de outros licitantes. Então, se é uma solução única, quando você participa da licitação, você já deu a anuência tácita da divulgação da sua solução para os demais licitantes apresentarem suas propostas de preço. Se são soluções parciais, a administração aproveitou um pouco da
solução daquele licitante, ou combinou a solução de vários licitantes até montar aquela solução que melhor atende a administração pública, nestes casos você tem que solicitar a anuência expressa dos licitantes. Parágrafo 1º, a solicitação de anuência deverá esclarecer quais elementos da proposta serão divulgados e os meios de disponibilização. Parágrafo 2º, o sigilo sobre as soluções técnicas não adotadas será mantido, salvo anuência expressa. Então, aquelas soluções que foram descartadas ficam sigilosas, salvo se tiver uma anuência expressa do licitante que apresentou aquela solução que foi descartada. Encerramento da etapa de diálogo, reunião com pré-selecionados. Então, vamos encerrar a segunda fase. A comissão decidirá pelo artigo 41, a comissão decidirá pelo encerramento da fase de diálogo quando entender esgotadas as necessidades de tratativas e reuniões com os licitantes. Então, a administração concluiu que já achou a melhor solução, encerrou todas as sessões. Vamos encerrar essa fase de diálogo. Artigo 42. A comissão poderá decidir pela continuidade do processo de diálogo competitivo, passando-se à fase competitiva, ou seja, achamos a solução, vamos à fase competitiva. Vamos ver quanto que os licitantes estão cobrando para executar esse objeto aqui. 2. Pela convolução do processo de diálogo competitivo em processo de contratação direta por inexigibilidade de licitação, caso presentes requisitos do artigo 74 da nova lei de licitação. Então, imagine que é uma solução que só aquela empresa pode prestar. A gente pode fazer uma contratação direta e não continuar a licitação. 3. Pelo encerramento do processo de diálogo competitivo, no caso em que todas as soluções sejam consideradas inapropriadas. Olha o poder da comissão. Ela pode dar continuidade à licitação, escolhendo a melhor solução. Ela pode concluir que é o caso de inexigibilidade, você vai mostrar os requisitos lá do artigo 74 da nova lei de licitação. Imagine um fornecedor exclusivo. E 3. Pelo encerramento do processo, nenhuma solução me atendeu, nós vamos encerrar essa licitação. Não vai ter vencedor. Parágrafo 1º, caso a administração decida pela contratação direta por inexigibilidade de licitação, o processo de contratação deverá obedecer o artigo 72, que é o que fala dos requisitos que tem que ter uma contratação direta, o processo administrativo, a questão financeira, a questão técnica. Então, você vai ter que abrir um processo de contratação direta na modalidade inexigibilidade de licitação. Veja que não estamos falando de dispensa, e sim inexigibilidade. Quando é inviável você fazer uma competição, seja porque só uma pessoa tem a solução para aquele produto, para aquele serviço. Parágrafo 2º. Caso seja decidido pelo encerramento do diálogo competitivo, a comissão deverá motivar a sua decisão fundamentando nas seguintes possibilidades. Olha, não vamos contratar nenhuma das soluções. Por quê? 1. Impossibilidade técnica, jurídica ou econômica e financeira em seguir com a licitação e futura contratação. Imagine que são preços altíssimos, todas aquelas soluções, ou que tecnicamente não achamos viáveis. 2. Perda da necessidade devidamente justificada. Olha, a administração já resolveu o problema que ela tinha por meio de outra secretaria, imagine por outro ministério. 3. Decisão judicial ou administrativa que impeça o prosseguimento da licitação e da futura contratação. Imagine que teve uma cautelar, uma decisão judicial e a administração precisa, então, parar com essa contratação. Encerrar. Artigo 43. Caso o edital de pré-seleção tenha previsto a concessão de prêmio ou remuneração ao licitante que tiver a sua solução escolhida e adotada, se o edital prevê, a comissão poderá indicar neste momento qual o prêmio ou remuneração e sua divisão proporcional, em caso de solução construída com elementos de mais de um licitante. Então, encerrou ou passou para a próxima fase, você vai verificar a questão do prêmio ou remuneração para aquele licitante que apresentou a melhor solução, ou divisão proporcional, se forem vários licitantes que contribuíram para a administração achar a melhor solução. Perguntando aqui a questão se o vídeo vai ficar salvo. Sim, o vídeo vai ficar salvo. Ele vai ficar disponível no YouTube por alguns dias, depois ele vai lá para a área de membros da Hotmart. Artigo 44. Concluída a análise, a comissão procederá da seguinte forma. Agendará a data para a sessão pública e informará cada licitante. A. O resultado da sua participação na fase de diálogo, indicando se este poderá ou não avançar para a fase de disputa. Informações quanto às soluções a serem adotadas. A data da sessão pública agendada para manifestação de eventual interesse de recorrer. E o prazo para manifestação da intenção de recorrer durante a sessão agendada, que não será inferior a 10 minutos.
Então, ele vai ter 10 minutos para manifestar se ele quer recorrer, caso ele não tenha passado naquela fase, ou imagine que ele discorda da solução que foi escolhida, pode recorrer. Intenção de recorrer e prazo de recurso, vou ler mais objetivamente aqui. A gente já falou sobre o recurso da fase de pré-seleção, aqui a gente está falando do recurso da segunda fase, diálogo. Artigo 45, qualquer listante poderá manifestar sua intenção de recorrer após o término da fase de diálogo, durante o prazo concedido na sessão pública, não inferior a 10 minutos, sob pena de reclusão. Parágrafo 1º, as razões do recurso deverão ser identificadas e apresentadas em momento único, no prazo de 3 dias úteis, contados a partir do encerramento da sessão pública. Mesmo prazo da outra hipótese. Será assegurado ao licitante visto dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses que não estejam resguardados por sigilo. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser aproveitados e, caso a comissão de contratação não reconsidere a decisão, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior. Artigo 46, a autoridade superior vai analisar as alegações, emitirá a decisão fundamentada sobre o mérito do recurso, podendo dar provimento ou negar provimento ao recurso. Parágrafo 1º, o acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser aproveitados. A autoridade devolverá os autos à comissão para encerramento da fase de diálogo, conforme decisão adotada. Então, vai para a autoridade olhar os recursos e devolve, então, para a comissão dar sequência à licitação. Artigo 47, serão juntados aos autos do processo licitatório os registros e as gravações da fase de diálogo, sendo preservado o sigilo sobre tal documentação. Ainda é sigiloso. E a gente chega no capítulo 5, fase 3, competitiva, terceira fase do diálogo competitivo. Preparatória da fase competitiva. O órgão pré-selecionou os licitantes na fase 1, escolheu a melhor solução na fase 2, e agora ele se fecha para montar, para preparar o edital, o segundo edital, que vai definir como serão apresentadas as propostas pelos licitantes, qual preço será admitido a ofertar, se tem algum teto. Fase preparatória da fase competitiva. Artigo 48, a critério da administração, as soluções identificadas na fase de diálogo poderão ser subdivididas em diferentes processos competitivos, mediante publicação de editais específicos, desde que mantida a restrição da fase competitiva aos licitantes previamente classificados na fase de diálogo. Então, se a administração selecionou mais de uma solução, ela pode fazer editais diferentes, mas lembrando que só podem participar dessa fase competitiva, oferecer preço, os licitantes que passaram na segunda etapa, na primeira e na segunda etapa. Artigo 49, e os licitantes, quando eu falo que passaram na segunda etapa do diálogo, são aqueles que apresentaram a solução mesmo que ela não tenha sido escolhida. Artigo 49, a etapa preparatória da fase competitiva do diálogo competitivo observará o artigo 18 da nova lei de licitações com as adaptações decorrentes da instrução processual já efetivada. Aqui, a IN está determinando que você vai utilizar a fase preparatória da nova lei de licitações, que fala descrição da necessidade, definição do objeto, orçamento, elaboração do edital. Então, no que for cabível, você vai aplicar esse artigo 18, que fala como que você constrói a fase preparatória da licitação. Aqui começa a fase preparatória de uma licitação normal, porque aqui, enfim, foi definida a solução. Normalmente a administração já tem a solução e faz essa fase preparatória do artigo 18. Aqui, veja, para chegar nessa fase do artigo 18, o tanto que a administração já trabalhou. Artigo 50, o estudo técnico preliminar contemplará os elementos do artigo 18, parágrafo 1º da nova lei de licitações com as seguintes adaptações. Veja, o artigo 18 fala da fase preparatória e aqui no parágrafo 1º da nova lei, ele traz vários requisitos que o ETP tem que ter. A gente viu que tem um ETP, um estudo técnico preliminar simplificado na fase de pré-seleção, e agora a gente tem um segundo ETP nesse segundo edital. Mas olha as adaptações. 1. Descrição da necessidade de contratação remeterá à descrição da necessidade do edital de pré-seleção dos licitantes. Então, a necessidade da administração é aquela que você previu lá naquele primeiro edital, necessidade da administração, necessidade da contratação. 2. Deverá ser promovida a inclusão da contratação no PCA, no plano de contratações anual. Aqui você vai incluir no PCA, no plano de contratações anual. Ou vai adequar o PCA que já está construído para aquele ano, ou vai incluir no do próximo ano. 3. O levantamento de mercado
terá a motivação para a adoção da modalidade de diálogo competitivo. Lá no ETP, quando você faz o levantamento de mercado, vê as possibilidades, se vai ser uma inexigibilidade, se vai ser uma doação, se vai fazer uma licitação, se a administração vai executar o objeto com seus funcionários. Aquela fase de levantamento de mercado, nesse caso aqui, você vai preencher que concluiu pela modalidade de diálogo competitivo. 4. A estimativa do valor da contratação referente à solução ou às soluções reputadas adequadas na fase de diálogo será realizada em documento apartado. Vai estimar o valor da contratação daquela solução que você escolheu ou daquelas soluções em documento separado do ETP, né, uma planilha, uma tabela, sim, com a descrição, porque provavelmente já foi consolidado na segunda fase. A descrição da solução como um todo se baseará na solução ou soluções reputadas adequadas na fase de diálogo, com as adaptações voltadas ao pleno atendimento da necessidade da administração. Então, o que você decidiu na segunda fase, fase de diálogo, você vai acrescentar, vai preencher lá naquele campo descrição da solução, que vem lá no ETP. Artigo 51. Pessoal, tá rápido, tá lento? Como que tá pra vocês? Tô tentando ser mais objetiva porque a ideia aqui não é explicar o diálogo competitivo. A gente já tem vídeo no canal falando sobre isso. A ideia aqui é a gente discutir sobre como o governo federal regulamentou, se o nosso município, se o nosso estado o nosso órgão vai utilizar essa instrução normativa, se a gente vai adequar. Muita coisa já está na nova lei de licitações, você precisa seguir. Algumas coisas eles estão inovando aqui, como por exemplo essa questão de ter 2 editais ou mais, um edital para cada solução, foi trazido na IN, achei de forma brilhante, um edital para cada solução. E as empresas que passaram na fase 1 e na fase 2, escolhe qual edital ela quer participar. Fica bem separado, bem organizado. Artigo 51, termo de referência, veja aqui já é após o ETP. Termo de referência é onde você vai detalhar o objeto. O ETP você detalha a necessidade, o problema, faz o levantamento de mercado, as soluções possíveis. Aqui você já definiu o objeto, né? Termo de referência deverá observar o artigo 6º caput, inciso 23, da nova lei de licitações, com as seguintes adaptações. Lá no artigo 6º caput 23, da nova lei de licitação, tem os requisitos do termo de referência, como a lei traz requisito para tudo, para o ETP, ela traz aqui no artigo 6º várias alíneas. Termo de referência. Ou se for obras e serviços de engenharia, a gente tem aqui o projeto básico, tem os requisitos lá no artigo 6º. Mas pode ter adaptações. Veremos então agora, no artigo 51, 1. Definição do objeto e a descrição da solução como um todo serão baseados na solução ou soluções reputadas adequadas na fase de diálogo, com as adaptações voltadas ao pleno atendimento da necessidade da administração, se for o caso. Então, lá no termo de referência, primeira coisa, definição do objeto. Qual que é o objeto para a empresa saber quando ela vê o edital? Ela vai nesse anexo, termo de referência. A solução é tal, definida, mas a gente já adequou tal parte aqui para atender a administração. 2. A forma de seleção do fornecedor indicará que a contratação decorrerá de licitação na modalidade de diálogo competitivo. 3. Os critérios de seleção do fornecedor deverão estabelecer A. Os requisitos de qualificação econômica e financeira a serem exigidos. B. Veja que lá na fase de pré-seleção não tinha isso aqui. Requisito de qualificação técnica, fatores de precificação e respectivas unidades de grandeza e os critérios técnicos pontuais quando o critério de julgamento for técnica e preço e melhor técnica. Veja que eu falei o tempo todo aqui para vocês que a terceira fase é a apresentação de preço. É mais para vocês entenderem que a primeira é documentação, a segunda é escolher a melhor solução e a terceira, apresentar a proposta. Proposta, gente, pode ser só preço, pode ser técnica e preço. Eu falei preço o tempo todo, mas para colocar na mente de vocês que a terceira fase é a apresentação da proposta da empresa. E aqui tá explicando, se for técnica e preço ou melhor técnica, você vai colocar os critérios pontuáveis, como que você vai analisar a melhor técnica da empresa. É uma equipe qualificada. Isso é diferente da experiência que a gente coloca lá na fase de habilitação, certo? Aqui já é pontuar a proposta. Além do preço, você vai considerar alguns aspectos técnicos daquela empresa para decidir o licitante vencedor.
4. Estimativa de valor da contratação será realizada em documento apartado. Sempre remetendo o valor da contratação a um anexo próprio. Artigo 52. O edital deverá dispor sobre a possibilidade de formação de consórcios e subcontratação, sendo vedado o consórcio e a subcontratação entre licitantes que tenham participado da fase dialógica de forma independente. Quando a gente fala de consórcio, a gente está falando da possibilidade de uma empresa entrar numa licitação com outra, ou seja, consociada para prestar aquele serviço juntas. Quando a gente fala de subcontratação, significa que a empresa vai ganhar a licitação, mas uma parte do objeto ela vai subcontratar, ela vai pegar uma outra empresa do mercado para fazer aquela parte. Imagina a topografia da obra ou o transporte daqueles produtos. E o que a norma está falando aqui, que o edital vai dispor se é cabível consórcio e subcontratação, mas é vedado o consórcio e subcontratação entre licitantes que participaram lá daquela fase dialógica. Então, se a empresa quer consorciar ou se ela quer subcontratar, ela tem que buscar alguém que não participou da fase dialógica, da fase de diálogo. Artigo 53. Ao final da etapa preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração. Veja, novo parecer jurídico, porque aqui é um novo edital, que realizará o controle prévio de legalidade mediante a análise jurídica da contratação. Artigo 54. A administração irá divulgar o edital de seleção final, o segundo edital, né? E julgamento das propostas através da publicação no PNCP. Tanto o primeiro edital, quanto o segundo edital, quanto o julgamento das propostas vai para o PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas. Parágrafo único. O prazo de apresentação das propostas pelos licitantes admitidos à fase competitiva não poderá ser inferior a 60 dias úteis. Veja, ele tinha 25 dias para apresentar a sua documentação de habilitação, depois tem as sessões na segunda fase, e aqui na terceira fase ele vai ter 60 dias úteis, 3 meses aproximadamente, para estudar a solução daquele licitante que passou na segunda etapa e apresentar o preço dele, a proposta técnica. Avaliação e julgamento das propostas. Artigo 55. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios: menor preço ou maior desconto, melhor técnica. A diferença é que o menor preço é a empresa que apresenta um preço abaixo das demais. No caso do maior desconto, é aquela que apresenta um percentual maior em relação ao preço que a administração determinou. 3. Melhor técnica ou conteúdo artístico. 4. Técnica e preço. 5. Maior lance no caso do leilão. Ou 6. Maior retorno econômico. Assim como na nova lei de licitações. Lá tem mais um. Não, são 7 também. 6. São 6, artigo 33 da nova lei de licitações. Então, você pode usar qualquer um desses critérios. Você vai prever no edital. Para os casos nos quais o procedimento de diálogo competitivo recai em contratações de PPP, parceria público-privada, ou concessão, ou permissão de serviço público, o julgamento das propostas deverá observar ainda o disposto na Lei 11.079 de 2004, que tem os critérios próprios para julgar as propostas. Artigo 56. A administração poderá exigir amostra, prova de conceito ou visita técnica para comprovação dos critérios técnicos, desde que justificada a necessidade da sua apresentação. Exigir amostra, prova de conceito, visita técnica, sempre você tem que justificar no edital. Porque está exigindo, porque isso tem um custo para o licitante. Artigo 57. E normalmente, por exemplo, a amostra você vai exigir do licitante vencedor apenas. Artigo 57. Após a avaliação e julgamento das propostas, a administração divulgará o nome do licitante vencedor e valor da sua proposta. Veja, agora está encerrando a terceira fase. Você avaliou, julgou a proposta, aí você vai, enfim, divulgar o licitante que venceu e qual é o valor que ele apresentou. E passa para a fase de recurso. Artigo 58. Qualquer licitante poderá manifestar sua intenção de recorrer após o término da etapa de diálogo durante o prazo concedido na sessão pública não inferior a 10 minutos. Aqui é fase competitiva, né? Etapa de competição. Parágrafo primeiro. Os licitantes poderão interpor recurso em face dos elementos constantes no julgamento das propostas da fase competitiva. As razões dos recursos serão apresentadas em 3 dias. O licitante ficará intimado para, se desejar, apresentar contra-razões. Então, se alguma empresa recorreu em relação àquele licitante que ganhou,
ela vai apresentar as suas razões, o licitante que ganhou vai apresentar contra-razões no prazo de 3 dias úteis, defendendo que a solução dele é a melhor mesmo. Será assegurado aos licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses, que não estejam resguardados por sigilo. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser aproveitados. Caso a comissão de contratação não reconsidere a decisão, ela encaminha para a autoridade superior. Seguindo a ideia, né, a autoridade superior pode dar provimento ao recurso ou negar. E a autoridade devolve os atos da comissão para elaboração do relatório final e encerramento da fase de diálogo, conforme decisão adotada. Na verdade, para encerramento da fase de competição. No encerramento, o artigo 60, encerrada as fases de julgamento e habilitação, exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento. Adjudicar o objeto é dizer quem ganhou, qual que é o objeto escolhido, e homologar significa o procedimento seguiu a legislação, seguiu o edital, está tudo ok. No mesmo documento, a autoridade pode fazer esses 2 atos ou adotar uma das ações previstas no artigo 71 a 3 da nova lei de licitações. Que seria, artigo 71 da nova lei de licitações, determinar o retorno para a comissão sanear irregularidades, revogar a licitação se não é mais conveniente para a administração, ou proceder à anulação se teve alguma ilegalidade. Então, é a mesma máxima do artigo 71. O caminho natural é você adjudicar o objeto e homologar a licitação, mas pode ser que você determine que os autos voltem para a comissão, fazer alguma coisa, alguma diligência, ou que você determine, você entenda que aquela contratação não é mais necessária e você vai revogar, fundamentado, não é porque você não gostou do licitante vencedor. Ou o administrador público pode anular, porque teve alguma ilegalidade gritante. Imagine que alguma empresa não foi devidamente notificada para alguma fase. Artigo 61, no caso do processo de diálogo competitivo restar deserto, tendo sido identificada a solução na fase dialógica, a administração pública poderá solicitar anuência expressa do licitante para a utilização da solução em processo licitatório convencional. Então, se na fase de diálogo competitivo se tornou deserto, não, imagine que o processo de diálogo competitivo ficou deserto, ou seja, ninguém apresentou preço para a solução escolhida. Mas foi identificada uma solução na segunda fase. Nesse caso, a administração poderá solicitar anuência expressa do licitante para utilizar em processo licitatório convencional. Então, veja, se nem o licitante apresentou proposta técnica ou proposta de preço na terceira fase, ninguém apresentou proposta, mas ela é interessante para a administração pode solicitar a anuência daquele licitante que trouxe a melhor proposta, a melhor solução, aliás, para que ela faça uma concorrência, uma outra licitação, porque agora ela já tem a solução definida. Então, vamos aproveitar isso para fazer uma licitação normal. Capítulo 6, disposições finais, orientações gerais. Artigo 62, os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que poderá expedir normas complementares e disponibilizar em e-mail eletrônico informações adicionais. Então, a gente pode ter uma divulgação, um novo documento trazendo esclarecimento sobre alguns pontos ou complementando alguma coisa que ficou pendente. O edital também vai trazer as informações, vai detalhar talvez mais ainda essa instrução. O importante é nunca contrariar a nova lei de licitações. Então, tudo que você fizer, primeiro olhe se está atendendo a lei, depois olhe se está atendendo a instrução normativa ou a portaria, qual que é o ato que foi usado no seu município. Como eu mencionei antes, os municípios, os órgãos estaduais, os órgãos das prefeituras, municípios, podem utilizar essa IN, ou eles podem fazer uma reformulação. Tem órgãos de até regulamentar essa questão do diálogo competitivo. Às vezes no próprio edital vai trazer as regras. É uma modalidade que já pode ser usada desde que a lei entrou em vigor, em 1º de abril de 2021. Vigência. Essa instrução normativa entra em vigor em 1º de abril de 2026. Olha que interessante. Embora a IN tenha sido publicada em 3 de dezembro, ela só entra em vigor a partir de 1º de abril de 2026. Se
anos exatos da publicação da nova lei de licitações. Bom, pessoal, era isso que eu queria fazer, uma leitura da IN junto com vocês. Foi minha primeira leitura, apesar que foi publicada em dezembro, somente agora eu parei para ler. Espero que tenha sido útil para vocês acompanharem. Coloque nos comentários o que vocês acharam dessa IN, se tem alguma coisa que eu falei que vocês discordam ou que vocês concordam. E, como eu disse, esse vídeo vai ficar disponível no YouTube por alguns dias para todos os inscritos, mas depois ele vai para a área de membros. Quem quiser ser membro, é só fazer a assinatura no link que eu vou deixar abaixo na descrição e também no comentário. É um link que remete para a Hotmart, você coloca seus dados e efetua o pagamento mensal de R$ 9,99, escolhe a forma de pagamento, pode acessar a nossa plataforma por 1 mês, 2 meses, pode deixar o pagamento recorrente à medida que você for utilizando. A ideia é que lá na área de membros a gente fique mais próximo, que a gente consiga tratar sobre mais assuntos de forma mais próxima, mais organizada. Então eu te convido a participar da nossa área de membros e dê o like, comente o vídeo para ajudar o canal. Bom dia a todos!